Eu estou feliz com essa ocorrência. Participei de várias já, né? Em todas elas, sempre um ou outro problema acontece, então, antecipadamente, aí eu queria pedir a compreensão de todos, afinal de contas, é uma tecnologia, embora antiga, a gente está praticando nos últimos dias ou algumas semanas, talvez, né? Então, em primeiro lugar, se acontecer alguma coisa que não permita a gente evoluir como está programado, antecipadamente, quero pedir desculpas para vocês. Em segundo lugar, eu queria completar aí o meu currículo, né? O Robertinho já sabe disso, apesar da idade e tudo, eu estou fazendo uma pós-graduação de saneamento ambiental, né? E eu resolvi fazer isso, estou no fim já, e porque me faltava um pouco dessa experiência acadêmica, né? Então, a minha visão agora está muito mais clara, né? Então, eu vou transferir parte desse conhecimento, talvez não hoje, porque a gente vai trabalhar muito com a parte de furo direcional, onde, de fato, a gente não tem, vamos dizer, muito do saneamento. Eu vou falar um pouco da troca de redes de água, né? E aí a gente vai avançar um pouquinho na inserção, onde a gente tem esgoto, né? Mas eu estou muito feliz com essa oportunidade, ok? Eu me organizei aqui para não atrapalhar aí a programação do Zé Roberto, né? Ele me deu um tempo e eu vou tentar ficar dentro do tempo, viu, Zé? Eu vou partilhar, então, a minha apresentação com vocês. Vamos lá. Onde é que ela está? Será que é esta? Acho que é essa aqui. Caramba, não, não é essa. Desculpa, hein? Caramba. Será que tem mais aqui? Não estou achando a minha... Deixa eu fechar aqui, eu tenho várias telas. Muito bom. Pois é. Um pouquinho só de paciência aí. Precisar de alguma ajuda, você fala para a gente, Sérgio. Eu estava com muitas... Eu não está aparecendo a minha tela, a da minha apresentação. Incrível, né? Eu vou fechar o meu WhatsApp aqui. Ela está aqui. Vamos lá. Pois é, eu não consigo compartilhar minha tela, viu? Com vocês. Ô, João, o meu PowerPoint ia aparecer na hora. Agora ele... Será que apareceu aí? Ainda não. Você foi pelo apresentar agora? Vamos lá. Então, apresentar agora é de uma janela. Isso. Uma janela, né? E aí você seleciona o PowerPoint. Pois é, ele não entra no PowerPoint, João. Por que será, hein?
Sérgio, eu sugiro você compartilhar a área de trabalho. Compartilhando a área de trabalho, aí você abre o arquivo ali, acho que dá certo. Né? Vamos ver. Agora eu tenho ela. Eu estou vendo ela, vamos ver agora. Uma janela. Pode tentar apresentar agora a tela inteira, como o Roberto disse. Vê se vai. Tá bom. Vamos ver. A tela inteira. Pois é, ela não está aí, viu? Você abre a sua apresentação, Sérgio, abre a sua apresentação. Tá. Aí Ok, tá ela está aparecendo para você, sua apresentação? positivo. Agora você vai no apresentar agora. Apresentar agora. Aí vai te aparecer um quadradinho, você clica nesse quadradinho escrito compartilhar. Não, pois é, antes de clicar no compartilhar, eu tenho que clicar em uma janela, correto? Ou tela inteira, né? Não, você pode clicar no compartilhar e depois ir na sua janela, na sua apresentação. Ah, Você fez isso agora um pouquinho antes para nós, não fez? pois é, cara. Agora veio, pronto. Desculpa, hein? Como é que estamos aí? Carregou? Agora foi. Então tá bom. Perdão aí, hein, pessoal. Muito bom. Tudo ok, tudo em paz. Então vamos em frente. O que eu pensei então em apresentar? Uma certa relação entre o MND e as normas, né? Porque falar especificamente dos métodos não destrutivos tomaria muito tempo. Eu fiz já algumas experiências anteriores e acabei deixando de dar muita informação. Então, hoje eu dei uma remodelada, né? E vou seguir aquilo que está mais ligado ao polietileno, né? Eu começo com essa imagem do super telescópio Hubble, né? E porque ele foi um evento da engenharia e para a humanidade muito importante, né? Ele é um exemplo da nossa capacidade. E ele atinge agora a sua vida útil e vai ser substituído por um mais possante, né? Que é o James Webb, né? Aí vocês poderiam perguntar o que é que essas imagens têm a ver com o MND, né? Então eu digo que, em primeiro lugar, há uma distância enorme entre as aplicações. Todavia, nas duas, nós temos a engenharia totalmente envolvida. Segundo ponto também, que tem uma distância enorme, é na parte dos custos, né? O Hubble custou $1,5 bilhão de dólares, né? E nós trabalhamos numa escala aí de milhões de dólares, né? Todavia, o que eles têm em comum? Os dois sistemas têm falhas, né? E só a persistência é que vai levar a gente a bons resultados, né? Então, nesses 20 anos trabalhando com o MND, eu vi que a persistência é a maior arma de que nós dispomos para atingir bons resultados, né? Normalmente, a gente briga por um visto de turismo para ir para os Estados Unidos, né? E o que eu tenho acompanhado agora é que, nos últimos anos, eles têm concedido um visto H-1B, que é um visto de alta especialização, né? Eles importam milhares de cabeças iluminadas, né? Para poder pôr um Hubble ou um James Webb no espaço. Todavia, no MND, eu faço parte da Associação Internacional e faço parte também da Associação Norte-Americana, que é a co-irmã da ABRAT, né? E eu noto uma importação
imensamente menor de conhecimentos. A gente vai ver isso logo adiante. E eu pus aí essa mensagem, eu tenho idade já, bastante idade e muita experiência com o tempo, e na década de 60, eu me lembro, as escolas, as universidades tinham professores estrangeiros. É incrível isso, né? E esses professores, inclusive, davam suas matérias na língua mãe deles. Em muitas escolas, principalmente aqui em São Paulo, os alunos tinham que ter conhecimento e fluência nessa língua para participarem do curso. A gente abandonou um pouco isso. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos continuam importando a maior quantidade possível de cabeças iluminadas, né? Essa primeira imagem é de uma equipe de laparoscopia, né? Se preparando para fazer eu chamo assim, um MND, um método não destrutivo no abdômen de um paciente, no corpo humano. Há uma certa semelhança entre essa imagem e boa parte dos trabalhos que nós executamos, né? Como nós vamos ver mais adiante, seja no furo direcional, no microtúnel, que não usa PAD, usa tubo de concreto, nos sistemas de renovação, nós utilizamos câmeras para inspecionar as redes urbanas, né? Os médicos usam câmeras para inspecionar as veias, né? Os sistemas cardíacos. Então, essa semelhança entre o trabalho das duas equipes é muito interessante. Eu achei legal poder pôr isso pela primeira vez na minha apresentação. Essa equipe pronta para fazer um cateterismo urbano. Então, está aí uma equipe prontinha para iniciar um método não destrutivo, um furo direcional, só que, todavia, no paciente urbano, né? Nós vamos ver adiante a diferença entre o paciente humano e o paciente urbano. Só um minutinho, Sérgio. Sua tela saiu aqui para a gente. Você pode compartilhar novamente? Posso. Então, eu interrompo e começo de novo, né? Isso. Caramba. Gentileza. Ok. Vamos lá. Ela inteira. Ela voltou naquela situação anterior lá, né? Vamos ver se numa janela eu pego aqui. Pois é. Ou eu aqui, é o meu sistema aqui, será? Não, Sérgio, foi uma pessoa que clicou por engano aí e derrubou a tua apresentação. Você vai de novo, apresentar agora, e clicar na sua apresentação, apresentar agora, aí vai aparecer o quadradinho compartilhar. Clica no compartilhar e clica na sua apresentação. Apresentar agora. Pois é, eu não tenho essa opção do compartilhamento. Então, que eu entrar, vamos tentar no tela inteira aqui. Eu não tenho ela. Para eu compartilhar, ela precisa aparecer na tela de compartilhamento, correto? Quando você clica apresentar agora, não aparece um quadradinho preto para você, escrito apresentar? Não. Só aparece apresentar, tela inteira, janela ou guia do Chrome, que eu não vou usar, né? Então, não tem aí um botão escrito compartilhar, azulzinho? Ainda não. Ainda Ué? não. Ainda não. Ele só aparece na hora que eu clico ou na janela ou tela inteira, ele abre a tela com a minha apresentação. Aí, no caso aqui, só está abrindo com a nossa tela, onde aparecem todos vocês aí.
O Sérgio, eu sugiro você salvar a apresentação na área de trabalho. E aí você vai compartilhar a área de trabalho e vai pegar ela. É melhor coisa. Sérgio, clica tela inteira. Espera um pouquinho, deixa eu só pôr na área de trabalho aí, o Robertinho sugeriu. Isso. Vamos ver. De trabalho, salvar. Ela está salva, Robertinho, na área de trabalho agora. Agora você vai para a tela inteira, que nem screen, aí compartilhar o screen. Aí você vai lá na área de trabalho e abre ela. É a melhor forma. Tá, tela inteira. Pois é, olha lá. A tela que eu compartilho, infelizmente, não é a... Agora está entrando, Sérgio. Olha lá, está entrando. Agora, procurar ela na área de trabalho. Agora está escrito apresentar, deve ter um botão compartilhar agora. Agora é aqui, talvez. Não, deve ter do lado um botão compartilhar. Ele já compartilhou. Sérgio, ele abre o PPT ali em cima na esquerda. O MD e as... Isso. Não. Em cima, na barra de tarefa. Na barra de tarefa, lá em cima. Ó, mais para cima. A gente já está vendo sua tela, mais para cima. Mais para cima. Não, lá em cima. Isso, mais um pouquinho. Aí, abriu. Pronto, abriu. Perfeito. Aí. Muito bom. Aí estamos na tela do paciente urbano, será isso? É isso mesmo. Tá bom. Vamos lá. Correto, estamos aí. Pessoal, nós temos vários métodos não destrutivos, né? Mas hoje a gente vai se concentrar, eu já tinha falado com o Zé Roberto, no furo direcional, no pipe bursting e na inserção, exatamente porque eles são os que mais utilizam o PAD, ok? E é lógico, eu vou dar um destaque, Zé Roberto, muito grande no furo direcional e vocês vão entender pelos números aí que a gente tem disponíveis para esse instante. Muito bom. Os métodos que utilizam, então, polietileno, furo direcional, pipe bursting e o slip line ou inserção. O primeiro deles é esse sisteminha tradicional, com a máquina, a tubulação para puxar e levar de volta por dentro do túnel. O segundo método é o arrebentamento, onde a gente vai por dentro de uma tubulação existente. E o terceiro método é o da inserção, onde a gente insere a tubulação de polietileno através de um poço de emboque, ok? Dos três métodos, no momento, o furo direcional e o arrebentamento têm uma presença incrível no mercado. A companhia de gás, a Comgás, faz uma ampliação agora de 6.500 quilômetros na sua rede, toda por HDD, ou furo direcional, ou seja, estamos falando de um plano audacioso de 6 milhões de metros, né? E a mesma coisa no pipe bursting, porque entre a Sanasa e a Sabesp, nós faremos a troca de 1.000 quilômetros de redes nos próximos 3 ou 4 anos. Só neste instante, nestes dias, a Sanasa contratou 100 quilômetros e a Sabesp também. Então, os números são tão grandes que eu vou, a partir daí, me concentrar muito nesses dois métodos e principalmente no furo direcional. Do manual da BPE, eu peguei essa imagem, Zé Roberto, porque ela me dá exatamente a informação que eu precisaria passar para vocês, né? Ou seja, eu vou puxar tubos plásticos, né,
E esses tubos, muitas vezes, estarão em instalações, como menciona aí, subaquáticas. E eu aproveito esse instante para dizer que, dentro do projeto da Comgás, há a instalação de um porto marítimo, né? E esse porto marítimo vai ser instalado no estuário de Santos, para que os navios carregados com gás natural não precisem disputar uma ancoragem no atrapalhadíssimo Porto de Santos. Então, de lá de fora, de mais de 2 quilômetros do continente, serão instalados tubos para trazer o gás para a parte do continente e daí subir a serra para, então, ser inserido dentro do sistema de transporte da Comgás. Também na imagem da BPE, a gente tem a composição do conjunto que traz o tubo dentro do túnel que a gente construiu. Então, ele tem um alargador, ali ele tem os bicos para injeção de fluidos, eu já vou falar dos fluidos. Ele tem um fusível para não submeter a tubulação de polietileno a uma tração acima do recomendado, né? Então, aí a boa técnica aí da BPE mostra que a gente deve sempre tentar utilizar esses elementos fusíveis, né? Que, na verdade, são dinamômetros, né? Para evitar que o tubo de polietileno sofra uma tração demasiadamente grande, né? A tabela que está publicada no manual da BPE, eu reproduzi nessa tela apenas para que vocês tenham ideia de que a informação está disponível, né, para todos os diâmetros produzidos no Brasil e para todos os SDRs que estão ofertados pelos fabricantes de polietileno. As tubulações plásticas têm propriedades excelentes, né, para o nosso trabalho, e principalmente devido a essa sua flexibilidade, né? Todavia, né, os tubos de polietileno, o Zé Roberto é o craque nisso, eles trabalham com um módulo de elasticidade e é medido pelo tempo pelo qual a tubulação é submetida a essa tensão, né? Então, eu tenho dito que, no setor de instalação de redes, que os instaladores, os perfuradores, projetistas, se preocupem mais com os raios de curvatura e com a resistência à tração. Nós vamos ver adiante de que forma a gente pode acessar os estudos quanto a essas duas propriedades, né? Aqui eu vou apresentar uma computação gráfica e é mais ou menos aquela imagem do manual da BPE transformado aqui numa animação para a gente entender o que está acontecendo lá embaixo, né? Então, eu tenho a haste, que aí está chamada de pulling head, eu tenho o alargador, eu tenho o adaptador, e aí eu traciono, escavo e traciono na última operação, já trazendo o tubo de polietileno. Vou passar mais uma vez para a gente gravar bem essa imagem, né? Supõe-se, então, que o tubo de polietileno não está submetido a uma grande tensão, mas isso tudo não é verdade. A gente vai ver há outros esforços contínuos e frequentes que estão submetendo a tubulação a esses esforços. Muito bem. Além desses primeiros cuidados que eu alertei, a gente também tem que pensar que lá embaixo nós temos inúmeros vizinhos, né? E esse talvez seja o outro grande desafio dos projetos de instalação de redes
por métodos não destrutivos, e aqui eu voltaria àquela comparação da laparoscopia, né? Ou do cateterismo. Das pessoas que estão nos assistindo hoje, primeiro eu tenho certeza que todos sabem do que eu estou falando, laparoscopia ou cateterismo. Mas pode ser que alguns de vocês já passaram, como eu já passei, por cirurgias utilizando esses métodos não destrutivos, né? E eu calculo que nenhum de nós se submeteria a um cateterismo ou a uma laparoscopia se não tivesse certeza que a equipe médica tivesse tomado todos os cuidados para adentrar ou o seu abdômen ou o seu sistema venal e, obviamente, não levá-lo a óbito, né? Então, no MND, a nossa grande preocupação é que os nossos vizinhos estão mal distribuídos, diferentemente do corpo humano, tão bem organizado, né, que permite a uma equipe médica entrar por um poço de entrada na nossa veia, na virilha, no braço, e chegar lá no principal órgão do nosso corpo, que é o coração, com segurança. E ainda inspecionar as redes e, se for o caso, instalar dispositivos lá, como é o caso do stent. No corpo urbano, né, a coisa não é bem assim. Eu faço parte, nos Estados Unidos, de uma associação, né, que eu vou traduzir, é a Cross-Board Safety Association. A Cross-Board teve que ser fundada porque os acidentes e os problemas com instalação de redes por métodos não destrutivos assumiu tal proporção nos Estados Unidos e só criando uma instituição para tentar colaborar para reduzir, acabar jamais, mas reduzir os acidentes, né? Então, como é que eu vejo os acidentes? Está aqui uma imagem absolutamente comum na cidade de São Paulo, em outras cidades onde eu tenho acompanhado, eu recebo relatórios quase que diários de acidentes desse tipo. Uma tubulação de polietileno atravessando uma tubulação de esgoto, né? Aqui uma outra imagem chocante, né? E é difícil, muitas vezes, nessa travessia, quando você penetra uma tubulação de concreto, você se dar conta de que isso aconteceu. Porque as máquinas são muito possantes, né? Então, o operador, um pouco que ele distraia, ele tira a vista do manômetro, ele cruza uma tubulação dessa em segundos, né? Se ele não estiver prestando atenção e não perceber que a pressão de empuxo ou na puxada a de pullback foi altamente variada, ele atravessa e continua a instalação dele. Aí fica um polietileno que pode ficar tracionado, ele pode ter uma agressão na superfície e outras patologias. Aqui uma outra travessia por dentro de uma tubulação também de esgotos. Aqui, então, um desastre, porque a perfuração acabou colapsando o tubo de esgoto, né? O choque foi tão grande que a tubulação de concreto, provavelmente já um pouco velha, né, colapsou. Então, além de atravessar, eu interrompi um transporte muito sério. Essa outra aqui, então, nem se fala. Eu atravessei uma própria rede de polietileno, passei por baixo de uma rede de PVC e travei com a coluna aí, eu não consegui retornar. E, finalmente, aqui, uma travessia onde o polietileno ficou travado dentro de uma tubulação.
né? Quer dizer, a agressão a essa superfície do PAD é difícil de saber o que aconteceu, porque se eu construir por método não destrutivo, eu não posso abrir uma vala para acessar esse acidente. Muito bom. O PAD passou por diversas fases junto do HDD, do furo direcional. Nós começamos com a implantação das redes de telecomunicações, né? Quando eu trouxe a primeira máquina, eu trouxe para a companhia de gás, né? Mas justamente no mesmo instante em que o ministro Sérgio Mota colocou em prática as concessões das telecomunicações. Os planos que havia na época para essas implantações tinham multas pesadíssimas, e os concessionários tinham 5 anos apenas para instalar toda a rede da sua área. O plano dizia, inclusive, que uma cidade ou uma vila com 200 habitantes tinha que ter, no mínimo, um famoso orelhão. Bom, não tenham dúvida, o que aconteceu? A dificuldade com elaborar os projetos, conseguir as autorizações para a implantação, levou esses trabalhos para a clandestinidade. Então, eu participei de inúmeros acidentes que aconteceram na cidade de São Paulo entre meia-noite e 5 da manhã. O Robertinho talvez se lembre, né? Uma empreiteira rompeu um tubo, uma adutora de água, na frente do edifício onde morava o presidente da Sabesp da época. Inundou a garagem do edifício dele, né? Um segundo boom acontece quase que alguns anos depois, 4, 5 anos depois, que foi o advento do gás natural e da sua distribuição, né? Então, nós tivemos o Estado de São Paulo dividido entre 2 concessionárias, o Rio de Janeiro, uma concessionária, e, basicamente, todas as concessionárias estatais, juntamente com a Petrobras, em todo o país, implantando as redes para distribuição de gás natural. Em seguida, né, mais ou menos lá por volta do ano 2006, 5 e 6, eu trago o pipe bursting para o Brasil e começa uma troca de redes de água. Inicialmente, essa troca de rede de água se deu só com o pipe bursting. Todavia, a gente não consegue trocar 100% da rede existente por pipe bursting, porque o pipe bursting trabalha exclusivamente no sentido retilíneo. Ele não faz curvas, nem horizontais, nem verticais. Então, os sistemas de distribuição de água, seja na implantação, seja nos reparos, eles têm um inferno, eu chamo de um inferno de curvas, né? E aí a gente passa a ter necessidade de, na renovação de uma rede de água, a gente fazer parte das implantações com furo direcional. Então, esse boom está em andamento aí. É lógico, o principal comprador dessa tecnologia é a Sabesp. Mas eu mesmo trabalhei e executei, entrei dentro da vala na cidade de Jaguariúna. E lá nós trocamos 100% da rede da cidade. Ela tinha perda de 66%, né? E nós trocamos lá mais de 50 e tantos quilômetros de rede, e essa perda d'água caiu para perto de 25%, um número surpreendente para o Brasil. E agora nós estamos diante de um novo boom, que é a ampliação das redes de gás, que eu disse que eu mencionaria em seguida. A Comgás vai implantar 6.000 quilômetros de redes
de gás, né, nas áreas aqui das cidades onde ela opera no estado de São Paulo. A minha cidade, mesmo, eu moro em Valinhos, né, a minha cidade já está quase que terminada a expansão da Comgás. Nós somos a cidade no Brasil que tem mais condomínios, né? E a Comgás agora tomou uma decisão de vender gás para todos os condomínios da cidade de Valinhos e de Vinhedo também. Bom, então há um boom nessa expansão das redes de gás novamente. E juntamente com a rede de gás também virá a rede de telecom. Muito bom. Essa imagem eu fiz questão de pôr também pela primeira vez, né? Porque nós sentamos num avião, todos nós aqui, os que estão nos assistindo, eu tenho certeza que todos já voaram muito, e a gente senta no banco do avião, alguns entram até um pouco preocupados, eu reconheço, mas a maioria, a gente entra e dorme, entra e lê, come, conversa, né? E vai muito sossegado, né? Mas lá em cima, nesse momento, talvez hoje não, porque os Estados Unidos não está voando tanto, mas em qualquer instante, antes do Covid, nos Estados Unidos estão no ar, simultaneamente, 5.000 aeronaves, todas voando por instrumentos. E, nesse instante, nós vamos fazer 1.000 quilômetros de troca de redes de água, implantar mais de 200 quilômetros de rede de esgoto já contratados, e mais 6.000 quilômetros de redes de gás, todas por métodos não destrutivos. Então, nós estaremos mais ou menos com essa imagem, né? Eu saio todo dia aqui, que eu vou até o supermercado com a minha esposa e vejo várias máquinas de furo direcional aqui na minha cidade. E nós vamos ver que relação isso tem com as tubulações que a gente instala e com os planos de voo e o plano de furo. Essa imagem também eu estou pondo pela primeira vez, né? É o plano de voo, é um mapeamento para você ir de São Paulo para o Rio ou para Belo Horizonte. Então, nós só voamos sossegados dentro da cabine de passageiros porque a gente tem certeza de que o piloto tem um plano de voo que o levará de um desses pontos através dessas várias aerovias, né? Que são rodovias aéreas imaginárias. Elas só estão aí codificadas pelo georreferenciamento para que eles seguem, mas elas não existem. Mas os aviões, muitos aviões, voam exatamente dentro desse ambiente. E nós, com furo direcional, né? O subsolo nosso é um subsolo organizado? Bom, a gente sempre imagina que deveria ser, mas esse é o nosso subsolo, né? Numa das regiões mais ricas da cidade de São Paulo, Zona Sul, nos Jardins. Essa é a zona que está lá embaixo, por onde eu tenho que passar com uma tubulação plástica, né, sujeita a várias agressões e trações e problemas aí, além dos acidentes que podem acontecer. O primeiro tubo que vocês estão vendo aí na frente já está acidentado numa vala a céu aberto, né? Essa outra imagem é como deveria ser um plano de furos. Eu tenho orgulho de mostrar para vocês o plano de furos da cidade de São Caetano, né, numa das ruas mais movimentadas, que é a Visconde de Inhaúma. A Visconde de Inhaúma é a 25 de março
da cidade de São Caetano. Todo o comércio está lá, numa rua estreita, com calçadão, com baias, né? E ali tem que ser instalada uma rede, essa que aparece aí mais em azul claro, né? E esse trabalho eu fiquei muito feliz de ter participado dele, porque nós fizemos, na imagem em corte, nós fizemos uma geofísica, que é uma análise do subsolo indireta, por MND, né? Então, nós utilizamos aí um dos métodos da geofísica, que é o método da eletroresistividade, né? Então, a gente insere uma corrente elétrica no subsolo, bem simplesmente, desculpa a apresentação, e a gente consegue medir a resistividade que o solo está oferecendo à passagem daquela corrente. Depois, um baita software transforma essa resistividade numa escala cromográfica. E, com isso, eu tenho a primeira desconfiança sobre a qualidade ou as propriedades ou as condições do solo onde eu vou instalar uma tubulação de polietileno. Então, na imagem corte, vocês veem a tubulação representada aí em verde claro. Do lado direito, vocês veem as hastes que serão inseridas, né? O detalhamento, o desenho está bem carregado, mas eu fiz condição de colocá-lo para poder compará-lo com aquele mapeamento do tráfego aéreo, né? Muito bom. Nós podemos ter muitos acidentes, nós podemos ter acidentes simples, mas nós podemos, sim, ter um acidente como esse daí. Na cidade muito próxima daqui de onde eu moro, que é a cidade de Jundiaí, há 1 ano e meio atrás, um indivíduo fazendo uma perfuração direcional para uma fibra ótica, ele atinge uma tubulação de polietileno de gás natural da Comgás. Nós damos cursos, temos livros, como vocês vão ver aí adiante, orientando todos os procedimentos em caso de uma emergência dessa, onde eu atravesso uma rede ou de água ou de gás, né, redes pressurizadas, ou que eu atravesse ainda uma rede de telecom, por exemplo, né, que pega um cabo de fibra ótica transmitindo milhões de operações financeiras por segundo num shopping center, né? Muito bom. Ele atravessa essa rede de gás, não segue os nossos procedimentos, então ele já comete o primeiro erro no mapeamento, ele atravessa a rede de gás, ao perceber o que tinha acontecido, porque como a rede é pressurizada, o gás começou a borbulhar no poço de emboque, onde está cheio de fluido de perfuração. E ao borbulhar, ele se dá conta, sente o cheiro, o gás é odorizado, ele retira a haste de perfuração, retrai toda a coluna e vai embora. A nossa orientação é, se você atravessar um polietileno desse, mantenha a coluna ali. Ela é a rolha da tubulação furada. Ele retira, vai embora, o gás continua vazando em grande quantidade, o pessoal do bairro chama a Comgás, que baixa lá com uma baita estrutura de emergência, e alguém, um senhor, infelizmente, aciona um fogão dentro dessa casa, e ele veio a óbito, ele morreu aí no meio desse entulho todo. Um funcionário da Comgás que estava analisando de onde poderia ser o vazamento, porque o indivíduo se mandou, se ele tivesse ficado lá, ele teria ajudado muito o pessoal da emergência a identificar o local e resolver rapidamente. O funcionário da Comgás foi arremetido a 9 metros de distância. Então,
desculpem colocar de forma dramática essa posição, mas nós vamos vender milhões de metros de polietileno, todos os fabricantes. Mas estou convocando vocês todos a assumirem uma posição de responsabilidade juntamente com o proprietário da rede, com o poder concedente, com outros proprietários de redes, todos nos juntarmos para não chegar no número americano. Eu faço parte da Common Ground Alliance, que é a CGA, que é uma associação que estuda a convivência no subsolo. Vou dar uns números, vocês vão ficar impressionados. 2017, 400 mil acidentes. 2018, mais, quase 500. Cara, então eu agradeço a oportunidade, Zé Roberto, de estar podendo falar, porque eu estou colocando aqui um alerta para que a gente evite essa situação norte-americana. Muito bom. A que esforços estão submetidas as tubulações de polietileno nos métodos não destrutivos? Aqui vai uma primeira animação do pipe bursting, porque é o que faz menos esforço na tubulação. Ela vai por dentro de uma rede existente, como vocês estão vendo na imagem, ela tem um torpedo com diâmetro maior do que a tubulação existente, e ela é puxada por esse conjunto de hastes que vão tracionando, arrebentando o tubo e já tracionando o polietileno, né? A animação dá uma ideia rápida, mas boa disso aí. É isso aí. Ok? Muito bom. De forma, no segundo método que eu prometi falar, que é a inserção, de que forma eu posso agredir a minha tubulação de polietileno? Bom, em primeiro lugar, o Robertinho aí representa a Sabesp, sabe do que eu estou falando. Nós temos, na região metropolitana de São Paulo, a Sabesp toma conta, me corrija, Roberto, se eu estiver errado, mais de 700 quilômetros de coletores e interceptores interligados. E a nossa maior preocupação ao renovar uma rede dessas, pela inserção de um tubo de polietileno, é ter perdido a geometria original da tubulação. Então, as três imagens que vocês veem aí dão bem uma ideia do que pode acontecer com essa tubulação lá dentro. E dentro dessa geometria deformada, eu tenho a intenção e a esperança de deslizar um tubo de polietileno, né? E, muitas vezes, até de grandes diâmetros, né? As redes da Sabesp aí vão desde, se eu não estiver errado, Robertinho, 300 milímetros até quase, deve ter interceptor aí de 3 metros de diâmetro. Então, uma outra preocupação nesse método não destrutivo de inserção é fazer o que a equipe médica faz no corpo humano. Em primeiro lugar, eu tenho que limpar para depois inspecionar. Agora eu já comecei a falar o contrário. Eu encontrei redes tão sujas que eu falo assim, agora é melhor inspecionar para depois limpar. Porque muitas vezes eu vi contrato onde o cara contratou para limpar, chegou lá e foi impossível limpar, né? Tem um coletor da Ponte da Casa Verde até o Shopping Center Norte, de grande diâmetro, que estava 100% assoreado. Nunca foi utilizado. Inserções, então, eu tenho providências iniciais fundamentais. É o que eu falei aí, vou inspecionar para limpar, vou limpar para inspecionar, não importa. Qualquer uma das duas que for permitido é o que eu tenho que fazer. E a principal intenção para proteger o meu tubo de polietileno ou qualquer outro método de renovação da rede
deve ser com a geometria da tubulação. Não estamos fazendo isso, tá? Já estamos renovando redes e a medição da geometria não é uma imagem, não é um vídeo que a câmera de vídeo faz. São equipamentos que possam aferir essa imagem geométrica que vocês têm no desenho ao lado. As patologias todas devem ser corrigidas, né? O médico, quando qualquer artéria do nosso coração tem um problema, a primeira solução dele é colocar um stent lá, alargar a veia do nosso sistema cardíaco para ela voltar a transportar, né? Aqui é a mesma coisa, as tubulações, além da perda da geometria inicial, elas também têm diversas outras patologias. Juntas offset, que o polietileno engata ali, não tem quem leva ele para frente. E depois não dá para trazer para trás, viu, Zé Roberto? Então fica lá um tubo de polietileno, é por MND, eu não posso abrir vala, ou eu tenho buracos, né? Ou eu tenho perda da geratriz superior, perda da geratriz inferior, trincas longitudinais são as piores, né, que geralmente promovem essa geometria do primeiro desenho, a carga e a trinca longitudinal, a minha tubulação abre lateralmente, né, como na primeira e na segunda. Aí. Então, essa minha inspeção me levou a fotos, essa foto fui eu que fiz, num coletor da Sabesp, na Avenida do Estado. Né? Quase a lâmina que deveria ser calculada, a lâmina de esgoto, aí é lâmina de assoreamento. Aqui, outra situação muito comum. Essa daqui eu peguei próximo da cidade universitária, onde a gente pretendia implantar um sistema de limpeza mecanizado. Quase perdemos a cabeça de perfuração com a ferramenta aí, porque essa tubulação atravessava por dentro do coletor da Sabesp. Aqui, também na Avenida do Estado. Olha o estado em que se encontra essa tubulação. E eu vi contratos onde o concessionário queria que o cara puxasse um polietileno aí dentro, cara. É impossível. Aqui é uma imagem interessante, ó. Eu tenho até um extintor de incêndio lá dentro, né? Muito bom. Por que eu falei dessa inserção? Essa imagem impressionante de uma tubulação de polietileno de 54 polegadas de diâmetro, com 1.400 metros aproximadamente de comprimento, foi inserida nada menos do que na principal avenida de Miami Beach. Ou seja, havia uma desconfiança de que o sistema ali poderia colapsar, e se colapsasse na praia mais famosa dos Estados Unidos, seria um desastre econômico, financeiro e ambiental sem limites. A concessionária não teve dúvidas. Inspecionou as redes, limpou as redes, corrigiu as patologias que observou e inseriu esse monumento de tubulação de polietileno. E para inserir, ele teve que fazer uma concordância com o raio de curvatura dessa tubulação. Então, abriu, no meio da avenida, um poço de entrada, um poço de acesso para o polietileno, que teve vários metros, né? Mas não se incomodaram de abrir 20 e tantos metros para observar o raio de curvatura desse tubo de polietileno. E inseriram 1 quilômetro quase, 1,2 quilômetros. Eles dividiram em 2 trechos, porque teve um poço intermediário de observação do deslizamento do PAD. E a engenharia, onde entra? Eu venho lutando aí há
há mais de 15 anos pela elaboração de um projeto de qualidade. E eu não inventei nada, viu, Zé Roberto? Está no CONFEA 361, resolução de 1991, ensinando a todos nós o que é um projeto detalhado, né? Quem tiver curiosidade, entra lá no CONFEA, resolução 361, ou pode pegar a 8666, que rege todas as contratações públicas, e no capítulo 1, certo? Você tem uma cópia da resolução do CONFEA. Só que ninguém segue, né? O HDD tem, nesse instante, a sua primeira norma sendo elaborada. Uma luta enorme minha para conseguir, junto da BNT, que fizesse a primeira norma de MND. Cara, eu fiz parte, né? Hoje eu não faço mais, do comitê F17 da ASTM no MND. Eu tenho um livro, Zé Roberto, das normas de MND da ASTM. Teve que fazer um livro à parte, porque tem 600 páginas de normas de MND, cara, para tudo, para tubulações, para execuções, todos os métodos. Nós estamos lutando fazer a primeira. Na primeira reunião da BNT, que está sendo coordenada pela Congás e secretariada pela Sabesp, eu fiquei desacorçoado. Não voltei em mais nenhuma reunião e não vou voltar, porque foi um tiroteio contra a engenharia que eu me nego a participar. Desculpem o desabafo. Muito bem. As pequenas redes de pequenos diâmetros, de 300 milímetros para baixo, é conhecido como o método mini HDD. Então, menos de 300 milímetros, menos de 180 metros de comprimento, o método é reconhecido como mini HDD. A norma americana, a 1962, ela é feita para o maxi HDD. Então, o Instituto de Tubulações Plásticas Americanas, que vocês da BPE conhecem bem, que é o PPI, a PPI publica a TR-46, né, que é o guia para a instalação de furos direcionais pelo mini HDD quando são utilizadas tubulações de PAD. Ele foi feito antes de 2009, revisto em 2009. Bom, eu propus a tradução para utilização nas nossas reuniões lá e ouvi da secretária da BNT que o Brasil não copia normas. Muito bem, então faz a norma do jeito que está lá. Primeira reunião, muitas pessoas dentro da sala da Congás tinham nem corrigindo, ali falta acento circunflexo, põe uma vírgula, ali você pôs R ao invés de L. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Muito bom. Em HDD, tudo é calculado. Nesse dia do primeiro curso, do primeiro encontro para a elaboração da norma, alguns colegas, né, já me contrariaram lá, porque eu queria que a gente utilizasse todos os recursos que a gente tem, e eu vou mostrar já logo aí adiante, para calcular tudo. E o que eu ouvi foi o seguinte, nós fazemos um furinho, nós metemos lá um tubinho, né? Para que fazer conta, cara? Então, a primeira conta, trabalhando com HDD, é a curvatura da coluna de hastes, né? É ela que mantém o meu direcionamento. O furo que eu vou fazer, as curvas horizontais e verticais, serão feitas por uma coluna de aço. Muito bem, um aço especial,
que trabalha dentro do limite elástico, portanto, supõe-se que ele sempre volta ao seu estado de repouso, retilíneo, né? Mas ele, para ir do seu estado de repouso para uma determinada curvatura, é uma fadiga enorme. E ela influi aonde? Influi no direcionamento da máquina. Então, nós temos no TR-46, que é para mini HDD, nós temos os apêndices com essas fórmulas estão aí. Eu também tenho uma profundidade máxima admissível. Então, a tubulação de polietileno, Zé Roberto sabe muito bem disso e muito melhor do que eu posso colapsar, eu posso fechar essa tubulação se eu submeter a tubulação, em primeiro lugar, a um raio de curvatura que seja menor do que o que ela suporta, mas também posso submeter essa tubulação a uma pressão externa máxima que acabe fechando a minha tubulação. Para isso, eu tenho cálculos, né? Pressões hidráulicas, pressões do solo e por aí afora. Também não vejo ser levado em conta as ovalizações. Nós estamos com uma tubulação de polietileno ovalizada embaixo da Imigrantes. Recente, estou falando agora. Né? E bastava que o indivíduo fizesse um cálculo, um só, que vamos dizer, qualquer aluno estagiário faria, usando a fórmula, e ele teria evitado a ovalização, ou não teria feito com aquele SDR, ou com aquela tubulação, com aquele diâmetro, ou naquele tipo de solo. Tantas são as influências que podem levar a gente a um colapso. E é lógico, Zé Roberto, sempre vem a tal história, o problema é o tubo, né? E não é. Né? Muito bem. Diferentemente do aço, a tubulação de polietileno tem um módulo de elasticidade cuja leitura, até onde eu entendo, Zé Roberto, é dependente do tempo de aplicação da força. E o tempo de aplicação da força é calculado. Né? Então, além dessas condições, nós ainda temos outras condições que podem prejudicar a nossa tubulação. Né? Aí está a fórmula da ovalização. Tudo bem, uma fórmula para quem ainda está no banco da escola, eu mesmo, se precisasse terminar isso aí sem a ajuda de uma calculadora científica, eu não faria. Muito bom. Tudo isso, Zé Roberto, o cara pensa, mas está no TR-46 da PPI, então está em inglês. Não, cara, isso está no livro traduzido para o português, que está à disposição de todo mundo, o livro de perfuração direcional. Está aí, um capítulo só dedicado à parte de cálculos. Eu traduzi ali, tem 80 e poucas fórmulas, ou seja, tudo em HDD é calculado. Portanto, para acusar uma tubulação de polietileno de que ela apresentou um problema, o indivíduo precisaria me apresentar todos esses cálculos. O projetista precisaria me apresentar todos esses cálculos para eu poder pegar um tubo de PAD e mandar para um laboratório para avaliar se ele tinha ou não algum problema. Então, esse é o meu desabafo aqui, viu? Muito bom. Além disso, eu posso ter hidrofraturas, posso ter recalques. E isso só vai acontecer se eu deixar de fazer 2 cálculos simples de pressão mínima e máxima do fluido que eu uso lá embaixo. Né? Então, nós temos esses cálculos. Está aqui, ó, na minha cidade, exatamente estes dias, o cara não fez o cálculo,
aqui ele rebaixou, ele recalcou o pavimento com o que ele conseguiu fazer com o fluido de perfuração. Olha que desastre. Muito bom. Também nós temos uma pressão hidráulica do lençol, né, que tende a ovalizar a minha tubulação se eu não calcular antes, né? Aí tem uma tabela, aí estão as forças do módulo de elasticidade, a medição, aí para 1 hora, 10 horas, 100 horas, 1000 horas, 1 ano ou 50 anos, né? Portanto, é difícil que um engenheiro, diante de tanta informação, consiga instalar uma tubulação que colapse logo depois de instalada. Muito bom. Além disso, esse documento do TR-46 do PPI, o tempo todo ele admite que o mini HDD não consegue manter uma rota retilínea. Há muitos desvios, com o que eu concordo totalmente. Essas curvas são impostas em vista, muitas vezes, pessoal, das dificuldades que o operador encontra. Então, lá está um operador sentado na máquina e um navegador. O navegador vai levar a tubulação para onde está o plano de furo. O operador não consegue passar, ele dá um rezinho, afunda um pouco, sobe um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e o TR-46 explica isso detalhadamente. São curvas impostas pela operação em vista das dificuldades encontradas, né? Essas curvas impostas impõem fadiga à coluna de hastes e à coluna de PAD da tubulação. E, finalmente, o nosso tubo de PAD deveria, nem sempre acontece, deveria vir imerso no fluido de perfuração. Totalmente imerso, flutuando, ou seja, se eu não fizer isso, eu corro o risco de ter uma tração muito maior e submeter a minha tubulação de polietileno a um esforço e um alongamento que pode, muitas vezes, não ter recuperação. Eu participei, Zé Roberto, de muitas obras onde o cara termina o furo, então, quando ele termina a última puxada dele, a última haste da máquina traz o tubo de polietileno para fora do túnel. Ali ele está ligado no engate e ele precisa desengatar o tubo ali para tirar a perfuratriz e partir para outro furo ou desmobilizar. Cara, mas muitos furos, eu vi o cara soltar o piá dele e voltar para dentro do furo como um elástico, né? Aí, você, Zé Roberto, depois gostaria de ouvir um comentário. Eu posso ter um alongamento que não seja recuperável. E aí eu tenho uma coluna de tubulação de polietileno com pressão. Se o tubo de PAD tem a sua resistência baseada na espessura da parede em relação ao diâmetro, e eu alonguei esse tubo, eu gostaria de entender o que aconteceu fisicamente com esse tubo em relação à sua resistência à pressão. Agora, eu vou premiar vocês com algumas animações gráficas. Não tem como mostrar isso ao vivo. Então, hoje, eu vou passar algumas animações e vou pedir que vocês prestem atenção nos seguintes aspectos. Primeiro aspecto, aqui eu tenho, do lado esquerdo, um manômetro que está medindo a rotação com que eu estou girando a minha coluna. O segundo manômetro está marcando a pressão que eu estou tracionando a coluna. E o terceiro reloginho está me mostrando a vazão de fluido que eu estou mandando para dentro do furo
para garantir que o meu tubo de polietileno esteja totalmente envolvido. O fluxo aí está representado por essas flechas amarelas. A imagem fala melhor do que qualquer palavra. Muito bem, já deu para vocês perceberem que eu estou diante do furo direcional dos sonhos, né? Nada de errado aconteceu. As pressões se mantiveram muito abaixo da máxima, o fluxo se manteve frequente e na mesma condição. Vamos para uma outra demonstração. Aqui eu já estou perdendo o fluxo, hein? A minha força de pullback já está aumentando, eu já estou começando a alongar meu tubo de PAD. Olha lá, está acabando o fluxo nas flechinhas amarelas, já não tenho mais nada. Olha aí, eu vou a 3.000 PSI de tração e eu não tenho mais nenhum fluido em volta da minha tubulação e a coluna trava. Vamos para mais um. Aqui eu já comecei com fluxo baixo. Aí a minha pressão já subiu de cara, já estou com uma bomba pequena e a bomba já não dá conta do furo que eu quero fazer. Grande problema para o polietileno é a bomba que o cara tem para bombear fluido e a velocidade com que ele puxa. Está aí, ó. Travou a coluna e aí, meu amigo, 3.000 PSI tracionando o teu PAD, viu? Vamos para mais uma. Aqui eu tenho rapidamente uma pane. Ó, deu uma pane, perdi fluxo, o operador está ali. Opa, voltou o fluxo, que bom. Só que já não voltou com a mesma vazão, a geratriz inferior já não tem mais fluido, meu PAD já colou na geratriz inferior e eu quero tracionar o danado. Meto 3.000 PSI nele. Vamos para mais uma. Já estou terminando, viu, Zé Roberto? Aqui eu já saí mal de cara, né? Aqui a minha bomba não dava conta, mas a gente no Brasil tem o deixa comigo, né, doutor? Deixa comigo, doutor. Aí a coisa não vai nem para frente nem para trás, a bomba ainda está funcionando, onde vai meu fluido? Muito bom. Agora, finalmente, queria falar um pouco do o tubo de polietileno, muitas vezes é condenado porque houve um acidente, estourou uma rede, será que é o polietileno? Bom, eu vou falar um pouco para vocês do as-built. Né? Eu, quando vejo uma conta, um fluxo de caixa, a conta do caixa fechando 00, eu já fico desconfiado. Não é possível. Caixa, dinheiro dá diferença, cara. Nem que seja de centavos. Agora, quando eu vejo um as-built exatamente igual ao projeto, aí eu fico muito desconfiado. Um amigo meu, o Otto, da Bélgica, um grande cientista, ele construiu um data logger para medir a declividade das redes de esgoto logo após os terremotos ou grandes tremores de terra, né? Porque quando isso acontece, nos países onde isso acontece, o cara que faz a manutenção da rede de esgoto fica desesperado, né? Ele já sabe que dali para frente ou ele tem bloqueio, remanso, ou ele tem, inclusive, declividade negativa. Então, o Otto construiu esse data logger para medir a declividade.
eu conheci ele em 2010, portanto, 10 anos atrás. Trouxe ele para o Brasil na Feira Internacional, 2012, na Transamérica, e fizeram um plantão em volta do stand dele para ninguém visitar ele. Ele foi embora muito, muito bravo. Falou, Sérgio, ninguém visitou meu stand, cara. Eu hoje sei por quê. O maior problema do HDD é esse aí que vocês estão vendo nesse perfil. Isso é só no plano vertical, né? Mas eu tenho, além desse, eu tenho as curvas horizontais. Não tem jeito, não dá para fazer o furo na rocha ou num solo muito duro. Eu ainda tenho uma certa segurança, mas de um certo SPT para baixo, é isso que vocês estão vendo aí. Aqui, o poder concedente autorizou o concessionário de gás a instalar a rede no terço adjacente, lá que vocês estão vendo tracejado em branco. Passado o equipamento do Otto, onde estava a rede? O maior problema desse desvio está no seguinte: o poder concedente continua achando que a sua rede está lá no terço adjacente, conforme foi dada a permissão. Cara, mas a hora que ele vê isso aí, ele autoriza alguém por uma rede no meio da rua. No terço adjacente não pode mais, já tem um ocupante, e manda o cara pôr no meio da rua. Ele vai e põe em cima da rede de gás. Aí é que mora o diabo. Oi. Nós temos uma perguntinha aqui, a outra imagem, da Ilana. Ela gostaria de saber de qual SPT para baixo é mais comum apresentar os desníveis. De 10 para baixo, eu já estou apanhando muito. Eu falo mais um pouquinho. Estou terminando a apresentação. Guarda essa perguntinha, eu falo um pouquinho mais na hora que a gente terminar. Muito bom. O equipamento é esse aqui, ele tem 18 milímetros de diâmetro, então ele entra dentro de qualquer tubulação. Bom, dentro de qualquer uma não, né? Tubulação de rede de ligação de água, 20 milímetros, ela não vai entrar. E, além disso, ela tem, aí vocês estão vendo um pantográfico e umas rodinhas, para eu, com o mesmo instrumento, eu abro essas rodinhas contra a geratriz, a circunferência da tubulação, e aí eu consigo ler tubulações maiores. O que acontece, finalmente, no nosso S-Build? Então, na coluna da esquerda, eu tenho aí as perguntas que eu faço. Quando eu termino uma rede, instalo uma rede de polietileno, eu consigo fazer um upload da instalação que eu fiz, um as-built imediato? Sim. Há equipamentos que fazem isso. Eu tenho o F5 da DCI, o mais moderno faz isso. Nós temos data logger que podem ser colocados na perfuratriz. Tem um só no Brasil, nunca foi utilizado, né? Então, se eu não puder fazer um upload imediato, que é a segunda coluna, normalmente não, significa que essa informação preciosa sobre a instalação do polietileno que está lá embaixo só vai ser conhecida alguns dias depois. Segundo, em que padrão essa informação vai chegar para o proprietário da rede? Bom, cada empreiteiro de perfuração tem um formato, um tipo, um tem AutoCAD, o outro faz de outra forma, né? A verdade é que eu só vou saber se o meu polietileno foi submetido a esforços que excedem as suas propriedades o dia que ele arrebentar. E eu deveria saber ali antes de colocar a rede em carga. Como que é entregue? Bom, em muitos casos, a entrega é feita depois de alguns dias. Não que sejam todos.
mas a maioria, fora de São Paulo, nos outros estados, é entregue depois de muitos dias. Quando é entregue? Pode levar semanas. E quando chega na concessionária, ela ainda precisa ser repassada para o banco de dados da concessionária. Então, dependendo de como é feito esse transporte de informação, eu ainda posso modificar essa informação por um erro, ou de digitação, ou de leitura, ou do próprio software, né? E de quem é a responsabilidade do as-built? Aqui eu sei que os meus amigos perfuradores vão me odiar depois dessa apresentação. Mas eu digo, se é o perfurador que me entrega o as-built, ele é juiz dele mesmo. A menos que eu ponha um pitbull na obra e fique lá acompanhando haste a haste como está sendo feito o furo em relação ao traçado, tanto do projeto quanto do plano de furo, eu vou receber o perfil que ele bem entender. E aí eu estou falando que nós temos excelentes perfuradores, gente profissionalmente muito comprometida, mas como em todas as atividades do ser humano, estão cheios de cowboy aí, cara. Cowboy saca rápido. Muito bom. O método do Otto é um método que faz uma leitura de 3 quilômetros num dia, né? Muito rápido. Ele passa por dentro da tubulação. O cara terminou o furo, eu vou lá, antes que ele faça a solda no taim, passo esse troço muito rapidamente e o as-built já faz o upload direto no computador do responsável pelo cadastro e pelo projeto lá na concessionária. Ali, Zé Roberto, eu já bato o olho e falo, cara, esse cara fez uma curva com esse polietileno que não podia fazer. Ele colocou numa profundidade que vai dar problemas. Ou seja, antes mesmo que alguém um dia coloque a culpa no polietileno, eu consigo identificar isso antes. Tudo isso, meus amigos, estão nas 3 literaturas em português. Adoro esse livro do meio, do Mohamed Najaf, ele é de todos os métodos e todos os materiais, né? Então, é uma bíblia. É o meu livro de cabeceira técnica. O de perfuração direcional, está aí do lado esquerdo, também excelente, coordenado pelo Samuel Ariaratna, que vocês todos conhecem, já veio ao Brasil várias vezes, né? Um expert em furo direcional. Esse livro eu tive que fazer muito correndo, eu traduzi e não fiz a revisão. Então, tem vários erros de português, não me julguem pelo português do livro, por favor. Eu não sou um Jânio Quadros, né? Não falo tão bem quanto ele ou Roberto Campos, mas também não falo tão mal como algumas páginas, aí tem vários erros. E eu vou entregar, daqui a alguns dias, para impressão, o livro de pipe burst, de arrebentamento, juntamente com a TR-46. Ninguém quis me dar apoio, eu mesmo traduzi, e rapidamente vou disponibilizar para que todo mundo saiba o que é que o Instituto de Tubulações Plásticas dos Estados Unidos pensa do Mini HDD. Pessoal, muito obrigado. Eu vou interromper o meu compartilhamento. Estou às ordens para responder algumas perguntas. Zé Roberto, deu 1 hora, como você me deu, 1 hora, 1h15, mas a gente começou às 4h30 por causa de toda a confusão inicial. Então, peço perdão aí e estou descompartilhando aqui a minha tela e voltando ao convívio com vocês. Bom, Sérgio, como sempre, muito bem explicado, muito profundo, muito técnico, né? Quando você fala de emergência, característico de quem conhece profundamente o assunto, né? Eu queria fazer algumas poucas considerações.
Primeiro, estou há 35 anos trabalhando em comissões de estudo na BNT. E eu gostaria de pedir que não abandonasse essas comissões de estudo, porque a BNT depende muito de especialistas como você. A gente tem muito poucos especialistas trabalhando na BNT e nós precisamos de técnicos, engenheiros com sua competência para nos ajudar. Podemos conversar no particular, é um prazer conversar com você, te dar algumas dicas e quem sabe eu posso, de repente, te ajudar nessa comissão, como conduzir essa comissão. A secretária que disse para você que a BNT não copia normas, provavelmente ela é mal informada, porque existe uma diretriz da BNT hoje que está dizendo que, à medida do possível, nós temos que fazer todas as normas da BNT como NBR ISO, ou seja, nós temos que fazer traduções das normas ISO. À medida do possível, nós temos que adotar normas internacionais, porque nós temos que ser cada vez mais globais. Então, esse caminho que o Brasil seguia de fazer normas próprias e diferente do conceito internacional, isso é um tiro no pé, porque você está indo contra o conceito global da internacionalização. Ou você deixa de participar de forma global, tecnicamente, porque você tem uma norma técnica, uma especificação técnica que é muito específica do Brasil. Esse erro o Brasil cometeu há muitos anos, a BNT não quer que isso aconteça mais. Então, a gente copia, sim, as boas normas internacionais, é uma diretriz da BNT, copia-se, sim. É um grande erro, inclusive, algumas companhias tentarem fazer normas próprias. É um grande equívoco. Eu venho dizendo isso para os concessionários de água e de gás. Parem com isso. Vocês usem as normas da BNT, que vocês trabalham nelas, e vocês peguem as suas normas próprias e digam assim, cita a norma da BNT e coloca as suas particularidades. Eu cito a norma da BNT, número tal, mas o meu tubo tem que ser azul, tem que ser verde, tem que ter 50 metros, tem que ser 100 metros, tudo bem. As suas particularidades de compra, mas use o conceito técnico da BNT, parem de criar conceitos próprios, equivocados, errôneos, porque muitas vezes essas companhias não têm os especialistas para tratar do assunto. Eles podem conhecer muito de água, podem conhecer muito de gás, mas conhecem muito pouco de produto. Então, eles deviam seguir a BNT, que teria um benefício muito maior. É o que eu sempre falo. Então, a gente pode discutir como fazer a norma da BNT. Hoje eu posso dizer que eu faço 5, 6 normas por ano, então eu acho que eu posso ajudar vocês a fazerem isso de uma forma mais competente. Primeiro isso. Segundo, quando você colocou sobre a questão do alongamento do polietileno, o polietileno, ele suporta tranquilamente 3 até 5% de alongamento na tração. Acima disso, você ultrapassa o regime elástico, e aí você passa para o regime plástico e ele não volta mais. Quando ele ultrapassa o regime elástico, já foi para o espaço. Aí ele vai apresentar ruptura. Tá certo? Então, você tem que trabalhar abaixo do regime elástico. Normalmente, a gente faz os cálculos para ficar abaixo de 3% de puxamento. Mas você imagina, 100 metros de tubo. Se o cara for puxar e tiver travado, ele vai puxar 3 metros de tubo em 100 metros. Quando ele soltar, vai voltar 3 metros dentro do buraco. Isso acontece porque o tubo está travado dentro da vala. E o tubo está travado dentro da vala porque ele cometeu todos os enganos que você citou aí. Certo? Então, é muito importante isso. Esses livros que você apresentou de HDD são especialistas, eu conheço alguns deles, você ajudou a traduzir esses livros, são muito competentes. No Manual de Boas Práticas da BPE, no meu livro, Modéstia à Parte, você encontra todos os cálculos necessários para você fazer ângulo de curvatura, para você calcular pressão máxima externa, para você evitar organização, colapso, tudo está lá. Tudo está lá. Né? Então, você tem os seus livros e também nos Manual da Boa Prática da BPE, no meu livro, você tem todos os cálculos para isso. Mas o que é comum é o cara ligar para a empresa, isso é todo dia, hein? O cara liga para a empresa e fala assim, eu tenho que fazer um MND aí, diz para mim qual é o tubo que eu uso. Eu? Meu amigo, eu não sei o buraco que você está enfiando, eu não sei o solo que você está usando, eu não sei nada. Quem tem que dizer é você. Eu só te forneço o tubo.
Tá certo? É evidente que eu podia calcular, Sérgio. É evidente que eu posso calcular. Mas como é que eu vou fazer um cálculo se eu não sei o solo que ele tem lá? É dizer, é esse o nível da nossa engenharia hoje. Essa que é a verdade. A gente fica frustrado mesmo. Tem que tomar um Plasil todo dia. É assim, o nível da nossa engenharia hoje está medíocre. Essa é a verdade. Então, é verdade isso, esse desabafo que eu compartilho. Quem tem que definir qual é o tubo mais adequado é o instalador, é o especialista que precisa fazer isso. Tá certo? Então, a gente dá todo o suporte, a gente pode dizer, olha, esse tubo suporta tanto de tração, esse tubo suporta tanto de pressão externa, esse tubo suporta tanto de pressão interna, etc. A gente pode dar o suporte, né? Mas é o especialista de furo direcional que tem que dizer qual é o tubo que ele precisa, não é? Bom, nós passamos já um pouquinho da hora, se alguém tiver alguma pergunta para a gente responder aqui, né? Essa lá. Tá. Eu queria responder àquela pessoa que perguntou a respeito do SPT, né? A Ilana, né? Não dá para ser uma resposta curta. Eu vou pedir a ela, se ela puder passar o e-mail, né? Eu prometo mandar quase que um tratado para você, um direcionamento. Por quê? Eu precisaria mostrar algumas imagens aqui, em vez de ficar com uma engenharia espacial. A cabeça de perfuração, ela tem uma inclinação, né, na frente, e nessa inclinação vai uma sapata, como se fosse uma cunha. Então, se eu quero fazer uma curva, eu simplesmente empurro a coluna de aço. Então, a pressão do solo nessa cunha leva a coluna para o lado da cunha. Então, nós dirigimos o furo usando o horário do relógio. Meio-dia, eu ponho a sapata para cima, a pressão do solo fica embaixo e a coluna sobe. 3 horas, né? 3 horas, aí eu vou para a direita. 9 horas para a esquerda, 6 horas eu afundo. E assim por diante. Para que essa coluna de aço consiga ser flexionada para fazer a curva que eu quero, o solo precisa ter uma baita resistência. Eu trabalhei numa obra na Baixada Santista, todo mundo conhece o solo da Baixada, o mangue. Nós tivemos que pôr o mergulhador passar uma corrente embaixo da coluna, lá embaixo, para trazê-la para cima com o guindaste, porque ela jamais voltaria lá de baixo. Ela jamais faria uma curva. Então, na rocha, nós caminhamos muito bem, fazemos realmente aplicações lineares, e nos SPTs acima de 10, a gente faz realmente bons trabalhos. Lógico, Ilana, precisa entender a curva da coluna do material. Então, por exemplo, se eu estou com um tubo de aço, é muito provável que o raio de curvatura do aço é que vai determinar a curva. No polietileno, ele tem um raio de curvatura menor, às vezes, do que a minha coluna de perfuração. Então, o que manda é a minha coluna de perfuração e não o tubo de polietileno. E assim por diante. Mas é lógico, Ilana, me manda aí através da Carol o teu e-mail, né? Nós vamos, viu, Zé Roberto, vamos ter um curso, o Robertinho vai participar no curso da SAPET pela primeira vez, né, Robertinho? Legal. Ele dá aula na escola, agora vai participar do nosso curso também. Nós vamos ter um curso online. Legal. Neste mês, no fim do mês, vocês receberão as informações, né? E, nossa senhora, aí eu fiz um live desse para a América Latina e a pessoa me prometeu que ia fazer cadastrando todo mundo,
ele colocou no YouTube e no Facebook. Bom, aí tivemos 30 mil participantes, virou um desastre eletrônico, né? Mas muito interessante para dizer o seguinte, Zé Roberto, apesar de tudo isso e do desabafo, o Brasil está muitos anos na frente dos outros países da América Latina. Eu tenho uma pergunta aí. Será que alguém pode me responder? Foi a pergunta de um aluno meu lá na faculdade. Assim, a gente tem que ficar imaginando fazer o dimensionamento da tubulação de polietileno para resistência à abrasão para obras de método não destrutivo? Ou seja, eu sempre imagino que a gente tem que pensar nas pressões de operação, limite máximo, golpes de ariete, calcular e dimensionar essa tubulação. Mas será que eu tenho que pensar em alguma sobreespessura no caso daquele tubo não flutuar durante a perfuração, como deveria ser feito, né? Eu tenho que ficar imaginando uma sobreespessura para cálculo, para resistência à abrasão, ou não devo me preocupar com isso? Eu vou pedir para o Zé Roberto comentar, mas eu queria fazer um pequeno comentário antes, Zé Roberto. No furo direcional, o tubo não pode entrar em contato com o túnel, senão há um erro operacional grave, como a gente viu nos desenhos, nas animações. Ponto. Não vejo, eu não sou especialista, não vejo nenhum problema quanto à abrasão no furo direcional. Eu teria um pouquinho mais de preocupação na inserção, mas nem lá eu tenho preocupação, não vejo nenhum. No pipe burst, muita gente me perguntou, Zé Roberto, que eu arrebento um tubo de ferro fundido. Esse tubo fica lá embaixo, vocês viram na animação, ele vai arrebentando e todo o tubo arrebentado fica lá embaixo. Muito bem. O pessoal, mas esse tubo vai danificar o polietileno? Nenhum. Abri várias valas de inspeção, Zé Roberto, e olha, o polietileno vai resistir muito, a não ser que o cara coloque lá um tubo com uma espessura muito pequena, um SDR muito baixo. Né? Eu perguntei isso também porque quando eu abri o catálogo do aço, numa das empresas aí, fornecedoras de aço, eles têm alguns revestimentos para resistência à abrasão para obras de método não destrutivo. Aí eu fiquei curioso nesse aspecto aí, em relação ao polietileno. É por causa da rede. A Petrobras reveste toda a tubulação dela, tá? E aí eu fui investido num caso aí, onde o cara também não trabalha bem com o tubo de aço revestido e o HDD estourou o revestimento. Né? Certo. O cara fala, bom, então, olha, tá vendo? Então o polietileno deveria estar protegido. Não, o aço também não seria danificado. Tá. Então, Sérgio, uma pergunta, Sérgio. Para comentar é o seguinte. Tá vendo, Sérgio? A preocupação é a resistência não à abrasão, mas a preocupação é com resistência ao raso. Exatamente. A abrasão do polietileno é altíssima, maior que a do raso, a resistência à abrasão, a resistência ao raso. Existe essa preocupação, se fala muito disso, porque também se quer vender produto. Né? Então, o que acontece é o seguinte, como o Sérgio falou, em princípio, o tubo não sofreria nenhum dano superficial. Mas há muitas teorias, todas voltadas a produto. O que acontece? Primeiro que o PE100 já é muito mais resistente que o PE80. Então, o primeiro engano é especificar tubo de MND em PE80. O primeiro engano. Já cansei de falar isso. O PE100 é mais resistente ao rasgo, tá certo? Segundo, o tubo é mais resistente às pressões, tá certo? Terceiro, ele custa o mesmo preço do PE80. Pois é. Temos gente aí que continua insistindo em fazer tubo de PE80. É assim, eu quero comprar pior pelo mesmo preço. É o contrário do que todo consumidor quer. Mas, enfim, além disso, tem uma outra questão. Existe
empresas lá fora que fazem tubos com sobreespessura, inclusive, reveste o tubo de polietileno com polipropileno, né? Dizendo, olha, essa camada externa é uma sobreespessura, e aí, então, ele sofre menos danos. É um bom produto, obviamente que muito mais caro, mas é também uma forma de querer vender um produto que, do meu ponto de vista, não é tão, assim, não se justifica tanto tecnicamente, tá bom? Então, assim, existem esses produtos revestidos com sobreespessura de polipropileno, existe caso de tubos de PA100 com uma alta resistência a danos superficiais, são casos dos polietilenos RC, né, que são resistentes ao crack, né, RC, que são mais resistentes, são materiais mais caros. Então, todos esses outros produtos são mais interessantes, evidentemente que são, mas são mais caros. A questão é, justifica? Eu acho que nem tanto. Né? Eu acho que nem tanto. Hoje que nós estamos no mercado que ainda a gente não quer pagar por um bom produto de qualidade, prefere comprar um tubo sucata, ou vou apresentar um tubo que ainda tem um revestimento externo, eu vou vender para quem? Para ninguém, tenho certeza disso. Né? Ok, tinha mais alguém querendo fazer uma pergunta, Carol? Eu quero fazer uma pergunta aí, Sérgio, está ouvindo? Ah, então faça, Zé Raimundo. Veja bem, o senhor comentou que na parte do esmagamento, na destruição, o ferro fundido, os pedaços de ferro ficam embaixo e o tubo de PAD vai ficar fazendo contato direto, ok? Aí eu pergunto... Mais ou menos. Mais ou menos, não é isso? É. Então eu pergunto, então a gente pode fazer as envoltórias de PAD com um teor de brita, 5%, 10%, não teria nenhum problema para a instalação? Não, impossível. Não dá para inserir nada nesse método, porque, primeiro, Zé Raimundo, eu vou com uma haste por dentro da rede existente. Então, como é que é o método aqui, rapidamente? Eu abro um poço de visita até a profundidade da rede existente. Ok. Aí eu exponho a rede existente. Eu já capeei, já estou com ela livre para trocar. Aí, por dentro dela, eu insiro uma haste da máquina, várias hastes. São usadas umas às outras, até eu sair de um ponto inicial ao ponto final. Digamos, um quarteirão. Aí andei 70, 80 metros, lá na ponta, do outro lado, eu engato, então, o alargador que vocês viram na computação gráfica. Engato o alargador e engato o tubo de polietileno. Tenho como inserir nada ali, eu nem tenho espaço para inserir. Na realidade, tenho o torpedo, o que arrebenta, ele é maior do que o tubo existente. Mas o espaço que ele cria é suficiente para o PAD deslizar. Por isso, da pergunta se a abrasão poderia riscar, até pode, sem dúvida, mas eu não tenho como proteger. A única forma seria injetar fluido de perfuração. Não, mas a pergunta é justamente isso, Sérgio. Nesse método, vai ficar o PAD, a parte externa, em contato com um pedaço de ferro fundido, ok? Zé Raimundo, aquele conjunto maior que vai na frente, arrebentando, ele vai compactando esse método. Eu gostei da tua pergunta, Zé Roberto. Eu vou pegar mais um minutinho aqui. Esse método é conhecido como método com deslocamento de solo. Não sei se a Ilana ainda está no ar aí, né, Ilana? O que acontece? Eu vou expandir o solo para colocar o meu polietileno ali dentro. Então, o método de arrebentamento é fundamental conhecer a resistência do solo. Então, não estou dizendo que todo mundo faz. Ninguém quer gastar dinheiro com isso. Mas seria bom conhecer. Por quê? Aquele torpedo que vai na frente, Zé Raimundo, ele vai arrebentando o tubo e
compactando os fragmentos no solo que ele está afastando. Ok. E esse buraco, e ele está muito bem formatado. Depois, a pressão do solo vai, naturalmente, agarrar na tubulação de PAD ali. Ok. E, lógico, se eu tiver um golpe de ariete ali, frequente, pode ser um fragmento do ferro fundido num determinado ponto, com vários golpes de ariete por dia, por mês, sei lá, um dia posso até romper. Mas vou dar um testemunho, são 300 quilômetros instalados só aqui na minha região. Eu mesmo fiz uma experiência na cidade de Valinhos, onde eu moro, para implantar alguns métodos de gestão da produção, né? E eu tenho um número recente que me pediram, eu troquei uns 4, 5 quilômetros de rede para eles, e eles permitiram eu fazer algumas pesquisas. Fizemos uma troca ali. E eles trocavam, eles tinham 5 equipes de reparo para o bairro que é conhecido aqui como Vila Santana, o bairro mais antigo da cidade. A cidade ainda era distrito de Campinas, então tem mais de 100 anos. A rede que eu troquei tinha mais de 50 anos. Ok. Depois de trocar os 3 quilômetros, eles só tiveram 2 rompimentos em 5 anos, Zé Roberto, e foi na solda. Alguém fez a solda mal feita, porque a termofusão, até onde eu entendo, né, Zé Roberto, dá propriedades à emenda superiores até a própria tubulação natural. Para uma solda de tubo de polietileno dar problema, o cara tem que fazer muita força para fazer errado. Não, então, alguém errou muito grave, viu, Zé Raimundo? Então, Ok. tem 2 reparos em 5 anos em 3 quilômetros. Não tenho nenhum medo dessa tubulação, desses fragmentos em volta do PAD. Ok, então. Satisfeito, então. Obrigado. Valeu. Muito bom, Carol. Estou aqui. Pessoal, Cara, vamos fazer o seguinte, se alguém tiver mais alguma dúvida, escreva para mim aqui no chat e eu repasso para o Sérgio para poder atender vocês, porque a gente precisa finalizar essa live. eu sou fumante, Carol. Lembra? Já está doidinho para fumar, gente. Adoraria continuar com vocês mais um pouco, mas eu estou sofrendo aqui. Então tá, já, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço você, Sérgio. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Zé. E semana que vem temos... Não, semana que vem não temos. Temos daqui 15 dias uma outra apresentação. Ok, Carol. Obrigado. Valeu.